Se você é de peixes, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você se apegou a alguém que mal te conhecia e já estava planejando uma vida inteira com essa pessoa? Pode ser um like numa foto que virou uma conversa que virou uma noite inteira de mensagens, uma noite que virou uma semana, e de repente você está completamente apegado a alguém que ainda nem sabe o seu sobrenome direito. Isso acontece com peixes o tempo todo. E hoje eu vou te explicar exatamente por que isso acontece, o que está por trás desse padrão e o mais importante, como você pode continuar sendo quem você é sem se destruir no processo. Vamos começar pela raiz. Peixes é regido por Netuno, o planeta da ilusão, do sonho e da dissolução. Isso significa que quando o peixe se conecta com alguém, a fronteira entre o real e o idealizado desaparece quase imediatamente. Você não vê a pessoa como ela é. Você vê o potencial dela. Você vê quem ela poderia ser. Você vê a versão mais bonita, mais completa, mais evoluída dessa pessoa e se apaixona por essa versão antes mesmo de conhecer a real. E aí começa o problema, porque a pessoa real tem falhas, tem medos, tem dias ruins, tem contradições. E quando essa realidade aparece, peixe sofre um choque. Não porque foi enganado pelo outro, mas porque foi enganado pela própria imaginação. Isso não é culpa sua, é a sua natureza, mas é algo que precisa ser entendido para que você pare de se machucar repetidamente. Existe outro fator que alimenta esse apego rápido de peixes: a empatia profunda. Quando você conversa com alguém, você não está apenas ouvindo as palavras, você está sentindo a energia por trás delas. Você está captando as dores não ditas, os sonhos escondidos, as vulnerabilidades que a pessoa nem admite para si mesma. E quando você sente tudo isso, você se conecta numa profundidade que a outra pessoa muitas vezes ainda não alcançou. Você está no capítulo 10 do livro, a outra pessoa ainda está na página 1. E aí, quando ela age como alguém que está na página 1, com distância, com leveza, sem aquela intensidade que você já sente, você interpreta isso como rejeição, como descaso, como se você não importasse. Mas a verdade é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Você simplesmente chegou antes. Peixes também têm uma relação muito profunda com a ideia de alma gêmea, com a conexão que transcende o físico, com aquele encontro que parece que já aconteceu antes, em outra vida, em outro tempo. E quando você sente um lampejo disso em alguém, mesmo que seja um lampejo pequeno, você se joga de cabeça, porque no fundo você acredita que esse é o encontro que estava esperando. E às vezes é, mas às vezes não é. E aprender a diferença é um dos maiores trabalhos espirituais de peixes nessa vida. Agora vamos falar do sofrimento, porque quando o peixe se apega e perde, a dor é diferente. Não é só a perda de uma pessoa, é a perda de um mundo inteiro que você construiu dentro de você. É a perda de uma versão do futuro que só existia na sua cabeça, mas era completamente real no seu coração. Você não está sofrendo só pelo que foi, você está sofrendo pelo que poderia ter sido. E isso dói de um jeito que é muito difícil de explicar para quem não é de peixes. As pessoas ao redor dizem que você está exagerando, que vocês mal se conheciam, que não tinha tempo suficiente para ser tão sério. Mas o tempo externo não tem nada a ver com a profundidade da conexão que peixe sente internamente. Você pode se apegar em 3 dias, de uma forma que outras pessoas não se apegam em 3 anos. E tudo bem, isso não é loucura, é peixes. Mas então, como você protege esse coração imenso sem fechar ele para sempre? A primeira coisa é aprender a observar antes de mergulhar. Não estou dizendo para você parar de sentir, eu estou dizendo para você dar tempo ao tempo antes de construir um castelo em cima de uma fundação que ainda não foi testada. Observe como a pessoa age, não só como ela fala. Observe a consistência, não só a intensidade dos momentos bons. A segunda coisa é reconhecer quando você está amando a pessoa ou amando o potencial dela. Pergunte a si mesmo honestamente: eu estou me apegando a quem essa pessoa é hoje ou a quem eu acho que ela pode se tornar?
A terceira coisa é cuidar da sua própria energia antes de oferecer ela para alguém. Peixes têm uma tendência de se completar no outro, de buscar no amor a paz que só pode vir de dentro. E quando você está inteiro antes de se conectar, você faz escolhas muito mais saudáveis. E a quarta coisa, e talvez a mais importante, é permitir que o ciclo de cura aconteça sem pressa. Quando o peixe sofre, a tendência é querer apagar a dor rapidamente, mergulhar em outro relacionamento, em outro apego, em outra ilusão. Mas a cura real acontece no silêncio, no tempo sozinho, na reconexão com você mesmo. Você não precisa se apegar menos, você precisa se conhecer mais. E quando você se conhecer de verdade, quando você entender seus padrões, seus gatilhos, suas ilusões favoritas, você vai continuar sendo esse ser de amor imenso que você é. Só que dessa vez, com raízes, com discernimento, com a capacidade de amar fundo sem se perder no processo. Porque o amor de peixes, quando está equilibrado, é uma das coisas mais bonitas que existem nesse mundo. Profundo, leal, intuitivo, transformador. O mundo precisa desse amor. Você só precisa garantir que ele também chegue até você.